A verdade, a incrível realidade do mundo astral, vídeo 3. É porque eu vou fazer primeiro de modo decrescente. Depois que chegar ao vídeo 1, esse aqui é o vídeo 3. E não tem como colocar subtitle, colocar a tradução no português, porque já está programado para o russo, então não dá para fazer em português. Então eu irei traduzir eu mesma. No meu último vídeo eu falava que eu vi aquele ser felino, com uma pessoa que parecia uma felina ou um felino. E na verdade eu acabei de saber que foi na verdade aquele ser todo em branco. Se tratava da alma da minha irmã, que havia morrido morreu no dia 26, e eu não sabia, porque eu estou em outro país e ela no Brasil. Eu não sabia. Então vieram me dizer no sábado, dia 27. Então, já que eu não sabia, foi a minha irmã que veio, se mostrou para mim, por isso que eu senti aquela familiaridade, como se eu já conhecesse aqueles seres, e eu queria me aproximar dela e daquele gato, daquele ser felino que vinha com ela, muito forte. E eu acho que infelizmente ela foi capturada, porque eu sempre falava para ela, antes de acontecer isso com ela, para não ir para Lourdes, porque é uma isca. E eu acho que ela foi imediatamente, porque ela é uma pessoa muito boba, apesar de ser mais velha do que eu. Era mais velha do que eu, 7 anos. 7 anos mais velha do que eu. Ela morreu aos 60 anos, ainda nova. E ela foi para mim uma irmã de peixe, do signo de peixe, muito meigas. Eu sei que a gente brigava, tinha outra encostada a ela, mais nova, um ano que ela. Mas a gente brigava e tal, mas a gente se gostava muito, se amava muito, se ajudava uma outra muito. Mas às vezes quando ela saía era um pouco rude comigo, eu deixava de falar com ela, ficava magoada. Mas no final, no fundo, eu sempre gostei dela. Então eu pedi perdão a ela por qualquer coisa que eu feri. Ou ela, não sei se ela me pediu perdão. Se pediu perdão a mim, a qualquer coisa que ela fez comigo, eu não sei. Mas eu pedi perdão a ela. Desculpas por qualquer coisa, se eu a magoei com minhas palavras. Então, enfim, ainda estou tentando fazer lógica disso tudo, porque a minha irmã, ela sofreu muito na vida. Uma pessoa muito batalhadora para criar seus filhos, com a ajuda da minha mãe, claro. Mas ela sofreu muito. E ela não merecia ir assim tão cedo. Ela ainda morreu muito cedo. 60 anos, 61 anos. Ela fez aniversário no mês de março. E esse mês foi embora. Foi embora sem poder falar comigo. A gente não se falava já há 1 ano. Porque a última vez eu pedi para ela, porque eu comprei a tomba da minha mãe
A minha mãe faleceu 11 anos atrás, sabe que eu não estou lá no Brasil. Eu mandei elas cuidar do tombo da minha mãe, eu pago, eu financio. Eu comprei a tomba da minha mãe, eu pago os impostos anual. E às vezes as minhas irmãs não ligam, porque eu falo para ela, cuida de nossos ancestrais, porque é muito, muito importante cuidar, porque existe uma, como se fala, existe uma importância muito grande de cuidar da tomba de nossos ancestrais. Aqui na Ásia existe caso de pessoas que não ligam por seus ancestrais e seus negócios vão à tona, vem a doença, a saúde falha, existem acidentes na família, relações cortadas, bagunças na família, desavenças, tudo porque eles não honram os ancestrais. E eu acho isso uma coisa muito importante para honrar os ancestrais. E honrar não quer dizer louvar, mas ir na cova, cuidar, ter respeito à memória de nossos entes queridos que já se foi. Então eu falo para elas, vai pagar o negócio, eu dou o dinheiro, passo o dinheiro para vocês e vai levar flores para nossa mãe, limpar a covinha dela, tudo bem, respeita a nossa mãe, a memória dela. Eu sou a mais nova de 8, de 3 irmãos, eram 3 irmãos e 5 irmãs, todos mais velhos. 3 já se foram, dois irmãos e agora uma irmã. E eu nunca pensei que fosse essa que ia embora. Essa aí é a 4ª mais velha. Tem a 1ª mais velha, tem a 2ª, a 3ª. E ela vem 4º. Ela foi a quarta. Ela foi a 4ª. Não. Ela não foi a 4ª, ela foi a 6ª filha. Ela foi o sexto filho da minha mãe, sendo ela fêmea, o sexto, número 6. E ela era muito apegada com a outra irmã dela, nossas irmãs, que é 1 ano mais nova que ela. Mas eu sempre gostei dela, foi eu sempre que cuidava dela. Quando ela foi dar à luz, foi eu, com apenas 14 anos, que levei ela para a maternidade, porque minha mãe estava doente. Não queria que minha mãe saísse da cama, então eu levei ela para o hospital. Eu sempre ajudei minha irmã em que quer que fosse. Ela podia me pedir qualquer coisa, eu dava. Mas ultimamente ela ficou muito estressada com o tipo de vida dela, muito estressada, também por causa, acho que do fato que, coitada, ela ficou sozinha numa casa, o filho também saiu, casou muito jovem, com 24 anos, saiu de casa. E ela ficou muito deprimida. Eu queria morar com ela, mas não posso. Eu queria muito, eu sempre falava para ela, se eu pudesse, eu ia morar com você, eu ia ficar com você, e até comprar uma casa até melhor para você. Mas infelizmente eu não posso te ajudar. E ela fazia, eu sei, tudo bem. Sabe, as pessoas de peixe são um pouco assim, cabeça de vento, e são um pouco egoístas. Mas mesmo assim eu gostava dela, incondicionalmente eu gostava dela, porque o que eu tinha também por ela, apesar de amor, carinho, eu tinha também piedade dela. Porque eu sei o que ela passou também na vida. Eu tinha muita pena da minha irmã. E eu só lembrei as coisas que a gente fazia junto. A gente brincava com as vizinhas junto. Quando minha mãe estava muito ocupada com o serviço de casa, ou tinha que sair para pagar as contas, ela ficava comigo, brincava comigo, dava banho em mim.
me chamava de baby. Tudo isso apenas ficou na memória. Então, para mim, ela foi a minha segunda mãe. Então, aquele ser que eu vi foi a minha irmã. E ela foi captada. Ela foi para a luz, coitada, porque eu falei, ela era uma pessoa muito boba. Mesmo que a pessoa ensinando a ela, eu dizia para ela, menina, deixa esses negócios de religiões. E ela não queria ouvir. E aquele ser felino lá são muitos arcontes, eu acho. Apesar deles ser são ok, mas são arcontes. Porque eles que estão por trás das reencarnações e tudo isso, de prender as almas, fazer as almas sofrerem. E a minha irmã, boba, vai cair na conversa dele e na lábia deles. Então é isso, então vamos ao negócio aqui. E a minha irmã, enquanto a minha mãe era mais cabeça assim, ela era firme, uma mulher forte, sempre foi uma mulher batalhadora, muito inteligente, apesar de não saber ler e escrever, minha mãe era muito, muito inteligente. E quando ela saiu do corpo, ela ainda ficou por aqui. Eu vi ela no interior de Serra Talhada, no Pernambuco, onde ela viveu com os pais. Eu vi ela lá, ela falou pra mim, eu quero ir pra Serra Talhada, e ela foi. Ela vivia por aqui, a minha irmã viu ela na cachoeira perto de casa, onde a gente morava. Ela ficou por aqui, ainda curtiu muito por aqui na alma, no corpo etérico. Mas agora ela já se foi. Porque quando a mente, enquanto você ficar no estágio da mente, você irá criar, porque a mente é criadora. E você vai criar, você vai continuar criando. Até você se cansar. Pode passar 1 ano, 3 anos, até você ver que aquela coisa é tudo holograma, holográfica. E como a vida aqui também muitas vezes não tem sentido. Então você vai passar para a etapa terceira e vai caminhar. Então muitas vezes o que acontece? Eles vão para a luz, porque coitadinhos, eles não sabem o que fazer, estão perdidos. Então eles vão. E foi isso que me aconteceu com minha mãe. Ela se foi. E eu acho que ela já foi reencarnada. Então, eu e uma irmã minha de Escorpião, essa aí que era muito apegada com a outra, que faleceu 3 dias atrás. Ela também é sensitiva. Apesar que ela seja um ateísta, ela, como eu, ela é um pouco sensitiva como eu, mas eu vejo mais coisas que ela. Mas ela também é muito sensitiva. Ela também viu a minha mãe e agora está esperando ver a minha irmã. E a minha irmã, ela veio para mim em forma de mariposa. A mariposa ficou o dia inteiro rodando. Eu estava na cozinha cozinhando, porque eu gosto de cozinhar pela madrugada, porque é mais frio aqui é muito calor. Então o sol bate na cozinha e eu não gosto de cozinhar quando está o sol batendo, muito calor, muito abafado e fica aquele inferno lá dentro da cozinha. Então eu desço para chegar a 4, 3 horas da manhã, eu vou para a cozinha cozinhar ou fazer bolo, fazer o que necessitar fazer soufflé dentro do forno e fazer guisados e arroz, tudo isso. Então eu deixo para 3, 4 horas da madrugada. Então nesse dia essa borboleta ficou voando, borboleta não, mariposa ficou voando e eu falei, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Eu já fico com aquele pressentimento. E a mariposa era bem novinha. Aí eu falei, quando eu subi numa cadeira para tirar alguma coisa do gabinete, que era bem alto. Eu subi numa cadeira, ela veio bem perto de mim, pousou bem ali na porta do gabinete, do armário.
E eu falei, não, ou não, vai acontecer alguma coisa. E justamente no outro dia eu não entrei no site para ver se alguém havia mandado a mensagem para mim, a minha família. E eu fiz isso na segunda. Foi na segunda. Eu tive um pressentimento ruim, muito ruim para ir lá e abrir. E quando a minha irmã falou, a nossa irmã faleceu, eu tomei um choque muito grande. Eu não acreditei, fiquei totalmente em choque. Eu já sentia isso porque eu vi aquele ser gato com uma alma também parecida uma felina, que quem sabe a alma dela foi felina. O Oversoul, o Deus superior dela, foi felino. E eu pensava que eram alienes, mas na verdade eram alienes que vieram me visitar às 22 horas num sábado de noite, dia 26 de abril. Entretanto, eram eles trazendo a alma da minha irmã, cortando a alma da minha irmã para eu ver pela última vez. E eu que falei, que salutei eles, e ela me salutou de volta. E depois acenou a mão, deu as costas e foi embora. Não disse uma palavra, apenas sorriu para mim. Um sorriso de piedade e muita, muita tristeza. No sorriso dela havia amor, piedade e tristeza. Mas eu espero que a minha irmã esteja bem. Então vamos lá. Eu vou tentar traduzir aqui. Não existe luz no astral, mas o astral é quando você sai com o corpo, quando a alma está ainda pegada com cordão de prata e ouro no umbigo. Mas quando você morre, a grande morte, quando se despreende totalmente do corpo, você vai para o mundo, o plano da luz espiritual. Visiting the astral can completely ruin your life, as it has done with me. Ele falou que visitar o astral, o plano astral, sabe essas pessoas que gostam de ter curiosos, ou mesmo gostam de se mostrar, dizer que fazem experiência fora do corpo à força para se mostrar. É uma coisa você ter naturalmente e outra você esforçar, fazer rituais, fazer meditação para sair do corpo, a qual pode ser muito perigoso. E aqui esse rapaz fala, eu acho que ele é russo, ele fala que visitando o astral, no começo ele quis, depois ele começou a ir involuntariamente, arruinou a vida dele. Estou tentando conectar aqui uma coisa. Então, visitar o plano astral. Visitar o plano astral arruinou a vida dele. I've only entered the astral on purpose on single time. Ele falou que
só visita o plano astral a propósito e às vezes. But once that happened, I developed a kind of hole in my energy body, and Mas quando isso acontece, ele vê assim um puxão, como se algo puxasse o seu corpo de energia, seu corpo etérico. Aqui não tem como eu colocar no português, porque ele colocou já no russo, então não dá para, ninguém vai entender. ever since, some 3 years now, I am pulling out of my body and dragged into the astral against my will. Então, depois de 3 anos, ele ainda vai, mesmo sem querer, para o astral. Primeiro, ele foi propositalmente, pelo menos uma vez, em algum tempo, uma vez, eu não sei quantas vezes por semana ou mês, mas ele ia propositalmente, frequentemente. E depois ele começou, quando ele parou, quando ele não mais quis ir fazer o ritual para ir, mesmo assim ele ia, mesmo sem a vontade dele. There is really no reason to go there on purpose. Ele falou, não existe razão para ir lá a propósito, porque a viagem astral é a melhor maneira de desconectar com a verdade e com o universo da luz. It will only bring trouble if you are a light soul, meaning a Ele falou que só vai trazer problemas se tua alma é de luz, a não ser que tua alma não seja de luz, a qual eu não estou surpresa que várias pessoas aqui não têm almas de luz. Parece até um pouco discriminador, mas infelizmente é a verdade. Todas as pessoas que fazem maldades sem nenhuma apatia, sem se arrepender, essas pessoas não têm luzes. soul on a path of service to others. Então, aquelas pessoas que são empáticas, que têm empatia com as pessoas, são empatas, são caridosas, que ajudam o próximo, ajudam os animais. Essas pessoas têm a alma de luz. Então, essas pessoas, elas não devem ir para o plano astral, porque o plano astral é um verdadeiro inferno. E depois eles vão discutir aqui no primeiro e segundo vídeo. Esse aqui já é o fim do vídeo, mas eu vou fazer em ordem decrescente, porque o primeiro vídeo vai estar na fila da frente. Instead of service to self, então aquelas pessoas que fazem serviço para o próximo são as pessoas com alma de luz. E aqueles egoístas que só pensam em si, esses são as pessoas que não têm luz. E eles podem ir pro plano astral, e quando eles saírem do corpo, eles vão para lá, porque eles não têm aquela luz que todo mundo tem dentro do solar plexus. Astral world is the spirit home of those souls who are on a path of service to self. Ele falou aqui, o plano astral, que é o inferno lá, é a casa, o lar daqueles que só pensam em si e que não pensam nos outros, pessoas literalmente malignas. Nem precisa não fazer crimes. Só basta você só pensar em você, você ter seu dinheiro, você só pensar em você, você não pensar nos outros. Entende? Tem pessoas que só pensam em dinheiro, só pensam em comidas, no corpo. Eles não pensam no próximo. Eles não têm aquela empatia, sabe? Se colocar nos pés do próximo, eles não têm. É uma coisa você ficar fria e apática quando você tem bastante sofrimento. Você passou por tantas coisas, tanto sofrimento, você perdeu tanto na vida. É uma coisa você ficar apática, você ficar sem emoções.
quando você passa por tantos traumas. E outra é você ser apático e ser egoísta, porque você vive num cocoon, numa zona de conforto, como um cocoon. Sabe aqueles cocoon daqueles bichinhos que faz seda, ou aquelas larvas, né, que faz um cocoon para se proteger? São as pessoas que vivem na ilusão de que vão viver para sempre, que sua família também vão viver para sempre. E eles são tão apáticos que eles não pensam em nada mais além da família e eles mesmos. Eles não pensam em outra pessoa. São tipos de pessoas que vê uma pessoa estendendo a mão na rua com fome e não compra um prato de comida. Vê um cachorro, um gato e não oferece nem um pão. São pessoas que preferem jogar comidas fora do que pegar e dar para aquele mendigo na rua, aquela mendiga, aquele cachorrinho de rua. Entende? São essas pessoas que eu estou falando. Então essas pessoas, quando elas saírem do corpo, eu acho que elas vão para o astral e lá vão ao inferno. E depois esse vídeo desse rapaz da Rússia vai discutir sobre isto. The light realm is the spirit home of those souls who are on a path of service to others. A soul can never change sides. Então, o plano de luz é para aqueles que estão aqui para servir o próximo. Sejam eles aqueles que estão seguindo ou não religiões, não importa. O que importa é o que você faz, é o que você é o que você faz para com outras pessoas. Ok? E com outros seres vivos. It sounds sad, but none of them would ever want to. Path of service to others. A soul can never change side. Então ele fala aqui que uma alma nunca pode mudar de lado. Ela não pode ser da luz e depois ficar sem luz. Elas não podem não ter luz e depois ter luz. Mas eu acho que é algo aqui muito equivocado, porque se todos vêm de um ser, só uma alma, então todos eles, todos nós temos a capacidade de ser de luz ao nos arrependermos e evoluirmos, entende? Aqueles seres que são chamados de demônios, ou mesmo as pessoas aqui sem alma, que são um pouco cyborgs, elas também têm toda a capacidade de se evoluir um dia. Might sound sad, but none of them would ever want to. Então ele fala que pode ser até triste, mas mesmo assim nenhuma alma que está aqui, sendo ela de luz ou não de luz, orgânica ou não, querem mudar de qualquer maneira, porque elas gostam do que elas são, entende? Eu, por exemplo, eu gosto da maneira que eu seja. Talvez eu seja um pouco de luz e quando eu preciso, eu não sou luz. Eu não sou luz para as trevas, mas eu sou luz para aqueles que necessitam de mim. Mas eu não sou luz para as trevas. Eu não quero encandear as trevas. Entende? Então é uma coisa assim, dual e polar. Astral travel is the best way to disconnect with the truth and with the light universe. It has no purpose for those souls who are on a path of service to others. Então, se você diz, quer dizer, ele está falando aqui que você deve viajar, fazer uma viagem astral, para o astral, se você não está no caminho de servir o próximo aqui na Terra. Então, se você diz que você está aqui para ajudar as pessoas, ir para o astral não faz diferença alguma e não oferece nenhum propósito a você. Então, melhor não fazer isto. The astral world is the home of those souls who are on a path of service to self.
Ele falou que o plano astral é para aqueles que são egoístas, são pessoas mesquinhas, frias, apáticas e psicopatas. Então eles podem fazer essa viagem astral. Se você não é desse tipo, não faça. E depois vão ver porquê. Nesse vídeo não fala muito, mas os outros vídeos vão falar o porquê. I learned nothing in the astral realms that helped my spiritual awakening. Ele falou, eu não aprendi nada no astral que ajudou a despertar o meu espírito. All my experiences were either neutral or negative. Todas as minhas experiências foram ou neutral ou negativas. Funny at sometimes. E até divertidas às vezes. But I learned that entering the astral world means disconnecting from all that is light. Entretanto, eu aprendi que entrar no astral é desconectar-se de tudo que é luz ou bondade, porque lá, se você assistir uns vídeos do Marcelo Marins, aquele gordinho de Minas Gerais, também é do signo de Virgem, como eu, lá do signo de Virgem, um pouco assim bitolado, louco, assim um pouco. Mas é o jeito dele mesmo, as pessoas de Virgem são assim mesmo, mas elas têm um coração bom. Então ele também fala que o astral é uma bagunça, porque o Marcelo Marinho já foi lá. Ele sendo do signo de Virgem, ele é muito sensitivo, ele já foi para lá. Eu também já fui, mas eu fui para Uranus, um planeta bem azulzinho, e eu fui para um planeta de paz. E como eu falo em outros vídeos, eu já fui também para o astral umbral. E eu senti a vibração lá, uma tristeza, uma vontade de gritar, uma vontade de chorar sem parar. Eu até acordei chorando, não por mim, mas pelas pessoas que estavam lá sofrendo. É uma agonia horrível, um desespero. Então, cuidado com o astral. O astral não é um lugar bom. The way we connect with our higher self, with the universe, is not through astral travel. A maneira a qual nós nos conectamos com o nosso eu superior não é através de viajar no astral. Porque muitas pessoas fazem isso para fora de curiosidade, porque querem também se exibir e fazem rituais para isto. E isto não é bom. Eu jamais fiz rituais para isso. Todas as minhas experiências vêm naturalmente, porque depois eu não quero que essas entidades me sigam ou me culpem. Me culpem por eu estar lá. Elas podem até me cobrar alguma coisa com razões, porque eu, com a minha própria vontade, quis ir para lá, para um lugar que não me pertence, entende? Então eu quero evitar isso. Mas às vezes, teve umas vezes que eu fui puxada para lá. Mas não foi nada assim muito medonho, mas foi uma experiência também não muito boa. Que eu falei da tristeza, da angústia, e também eu já fui lá para baixo do inferno para ver meu irmão que morreu, e depois de 10 anos de falecido ele saiu da terra finalmente. Ele estava aqui na terra padecendo, e eu era muito menina ainda para ajudá-lo e não entendia nada. Apesar de ser muito sensitiva, eu não sabia das coisas, porque mesmo quando eu casei, eu ainda era uma adolescente, eu não sabia como ajudar o meu irmão. O que eu podia fazer era acender velas para ele. Mesmo sem ninguém saber, eu ia para a igreja católica, acendia a vela na intenção do meu irmão e todas as almas padecentes. Ou eu acendia velas no cemitério, ou acendia velas em casa. Toda sexta ou segunda-feira para as almas, para ajudá-las. Não para macumba, nada disso. A minha intenção era pura, puríssima. Só para dar a ele luz. Se a vela
significava luz. Eu queria apenas transpirar para essas almas sofredoras luz. But by increasing our vibrational energy, if we increase our vibrational energy, we start remembering our past lives. Entretanto, ao aumentar a nossa energia de vibração, nós poderemos lembrar as nossas vidas passadas enquanto estamos no astral. We start remembering who we really are. Começamos a lembrar quem na verdade somos. Our psychic and spiritual abilities will come to the surface, and with those abilities you can connect to the universe, to the world. E nossa capacidade psíquica irá subir à superfície, e com isso a gente vai poder se conectar com o universo. Into the light realm. Com o universo dentro do plano de luz. It is like a highly advanced form of remote viewing. Nothing like astral travel because your soul stays inside your body. E você se conectando com o plano de luz é como a vista remota, né? Como remoto view, como eu também já tive muitas experiências de remoto view, de visões remotas. Eu aqui no corpo vendo o que se passava em outros lugares, porque você ainda está amarrada, a sua alma está ainda amarrada ao corpo, enquanto você viaja para outros lugares. E mesmo você pode viajar, como por exemplo, eu sempre viajava para o sítio onde eu morava, e eu via mesmo o meu fantasma. Eu estava aqui na Ásia, mas a minha alma estava lá. E quem estava lá poderia ver uma mulher de branco. E essa mulher de branco era eu, mas não se tratava de um fantasma. Era eu, uma mulher viva que desprendia sua alma e ia viajar para outro lugar. Para viajar, e eu acho que porque eu tinha muitas saudades. E as pessoas que moravam lá, porque o sítio foi vendido, os novos moradores, eu acho que via essa mulher de branco. Eu abria a porteira e eu ficava espiando de longe. Isso é remoto view. At all times. With these abilities you can connect with any place in the world. Com essas habilidades você pode conectar. Viu aí ele falando? Com essa habilidade de remote view, você pode conectar, ver e ir para qualquer lugar do mundo. Isso que acontecia comigo. Eu já fui para um lugar, quando eu pensava em ir para um lugar, eu ia. Mas sem querer, eu não queria, eu não pedia, não fazia nada. Mas eu me conectava. Até eles tirar o meu poder. The universe or the spirit world, and it will be as if you were actually there. E você pode se conectar aqui no plano astral espiritual. Spirit form. But your soul never, ever leaves your body. E você vai lá na forma de espírito, mas você nunca deixa o seu corpo, mas deixa sim, é porque ele não sabe. O que acontece é que a alma sai, mas está conectada, como todos já sabem no Brasil, está conectada com a corda de ouro. With these abilities you can learn everything and remember everything. Com essas habilidades você pode aprender e ver tudo. You can also use Aprender e lembrar tudo. them to enter any dimension or frequency, such as the realm of the elementals. Você pode, com essas habilidades, você pode entrar em qualquer plano, o plano dos elementos elementais, plano dos duendes, dos gnomos, dos ogros.
such as the fairies, kobolds, and leprechauns, das leprechauns, das fadas, tree devas, water elementals and sylphs, among e os seres da água many other. You can see other spirits, e such vários as outros, visiting spirits or earthbound spirits, whom you can e ver os espíritos, não espíritos, é os seres etéricos que não podemos ver aqui na Terra, que também fazem parte da Terra. Eles também são terrestres, e não apenas nós somos mais densos. Existe uma realidade aqui que não podemos ver, mas é muito existente e são nativos da Terra. and then help enter the light. The way we increase our vibrational energy is by letting go everything that is heavy and negative. E só quando a gente deixa tudo que é negativo e eleva-se a vibração, nós podemos entrar nesses planos. Só quando estamos psicamente e mentalmente limpos. Such as eating meat and dairy product, Então, comendo carne vermelha ou carne em geral e produtos lácteos, até mesmo mel de abelha, even honey, violent movies and aggressive movies violentos, filmes violentos e músicas agressivas, como aquele heavy metal, music, killing trees, cortar árvores, uma coisa que eu nunca fiz, flores e plantas, eu nunca fiz, só se eu tirar a verdura, ou ervas, ou verdura para comer. Mesmo assim eu peço licença e digo obrigada, eu agradeço as flores, eu agradeço as ervas, agradeço as plantas, antes de comê-las. flowers and plants, focusing on negative thoughts, Focar em pensamentos negativos nurturing negative emotions, e nurturar as emoções negativas, performing negative actions, fazer ações negativas, and by doing things such as, like above, becoming vegan, e fazer algo, ao invés de fazer algo como assim em cima, tornando-se vegano, watching beautiful, positive movies, assistir filmes belos e positivos, às vezes tedioso para alguns, mas pode ficar melhor. boring for some, but it will get better. Listening to beautiful, peaceful music, Ouvir lindas e músicas pacíficas e belas, planting trees and flowers, plantar árvores e flores, e assistir ou ajudar os os seres que são fadas. Realmente é lindo. A minha irmãzinha que faleceu 3 dias atrás, a coitadinha, quando eu tinha mais ou menos, eu me lembro ainda, eu tinha 3 aninhos e ela tinha 10 anos e eu tinha 3 aninhos. Ela me pegava, ela dizia, baby, você sabe que ali em cima tem uma casinha de mel de abelha, Dona Maria do Barro vai lhe dar, se você for visitar a casinha dela, ela vai lhe dar muito mel de abelha com farinha. Aí eu ficava, é verdade? Sim, é verdade. Vai pra casa de Maria do Bairro. Olha aí, ela fazendo a comidinha, porque tinha chaminé e saía fumaça da chaminé quando mamãe cozinhava no fogão de barro. Aí ela dizia, olha aí ela cozinhando. Aí eu, oh, que lindo, eu quero ir pra casa da mamãe de barro. Aí a minha irmã dizia, oh, tá bom, a próxima vez eu vou levar você pra lá, tá bom? A gente vai para o reino dela. Aí eu dizia tudo, eu quero ir. Sim, você vai.
a minha linda irmã. Eu não. Melhor não pensar, senão. Vamos continuar. Helping the fairy folk. Focus on positive thinking. Focar em pensamentos positivos. Light meditations and visual. Meditações leves e visualizações. Não focar pesadamente ou concentração necessária. Visualizations. No heavy focus or concentration needed. Nurture positive emotions. Nurturar emoções positivas, tais como alegria, rir e dar para outras pessoas, ou quer dizer, se doar. Such as joy or laughter, given to them. Don't ever do anything that will harm another being or. Nunca faça nada que vai criar danos ou prejudicar outras pessoas, outros seres que não sejam também humanos ou planta. Por isso que eu sempre aconselho, não façam nada que vá prejudicar as plantas e os seres sentientes. Eu não gosto disso. Desde pequenininha que eu cuido de plantas. As pessoas jogam planta aqui no lixo com a raiz. Para mim isso é um crime. Eu trago elas para casa e eu tomo conta. Elas ficam uma planta linda, bem cuidada e grande. A gata está vendo algo na porta. Quem é, Snolita? Quem você está vendo? Ela sempre vê algo aqui. Plant. Having your past life blocks removed. Ter os blocos da sua vida passada removidas. Very important. These Você está vendo uma fada madrinha, Snolita? things will continuously increase your vibrational energy, and they will automatically unlock your psychic and spirit. Fazendo tudo isso, vai abrir as suas energias, as suas frequências. Nurture positive emotions, such as joy or laughter, given to them. Don't ever do anything that will harm another being or plant. Having your past life blocks removed, very important. These things will continuously increase your vibrational energy, and Mas fazendo isso, vai aumentar a sua vibração, suas energias de vibrações. they will automatically unlock your psychic and spiritual E vão abrir, ligar as suas habilidades psíquicas abilities, and allow you to become happy, setting e permitir que você esteja feliz. you on a fast path of further spiritual awakening. Você está no caminho do despertar. What's that, Snolina? Quando a minha irmã morreu, eu tinha algo pendurado aqui perto de mim e caiu. Estava bem seguro. Concepts such as enlightenment or ascension don't actually exist. Conceitos tais como ascensões que são forçadas, não existe. Como eu sempre falo, não existe. Ascenda e love-me. Isso aí é uma agenda do Lúcifer para fazer soldados e escravos das pessoas, para fazer batalha para ele. Não existe esse negócio de ascensão. Porque nós já estamos ascensos. O que devemos é ficar longe de negatividades e pessoas negativas também. They were made up by religious leaders who want to be placed Tudo isso foi criada por líderes religiosos above other people. que querem estar em um lugar acima de outras pessoas. If you compare the teachings of an enlightened master with the Se você comparar os ensinamentos de um mestre ascenso
iluminado e com a criança, com as prosinhas inocentes de uma criança, você vai preferir ouvir a criança. Se você está desperto, você vai preferir ouvir a criancinha do que o mestre ascenso. Of a small child, you will quickly prefer the child's small wisdoms over the egotistical rants of the enlightened master. Que as baboseiras do ser do mestre ascenso. Ascension does not exist either. Again, it was something created to place certain people above others, and to... Ascensão não existe, foi criado para pôr algumas pessoas em cima de outras. Promote worship Isto não existe. These beings such as archangels and ascended masters. Seres, é tudo isso para promover o louvor aos arcontes. Arcontes são os arcanjos, são os mestres ascensos, tudo isso são seres cyborgs, eles não são orgânicos, eles são apenas um terço de orgânico, o resto eles são feitos de eletrons, ok? Eles não são... Tem algo aqui na porta, mas tudo bem, eu não tenho medo. Sempre quando eu estou a fazer isto, eles vêm para perturbar. Masters do exist, but they are not. Até a gata saiu fora. Então isso não existe. Light. They are non-light creatures who thrive on deception, hatred. Eles não são da luz e eles gostam de ódio, brigas, e também eles gostam de usar as pessoas, aquelas pessoas que eles escolhem para trabalhar para eles, para canalizá-los, e eles levam-nos para fazer batalhas para eles no astral. Eu sei porque eles tentaram me usar e tentaram usar também alguns canalizadores americanos. Eles tentaram isso comigo, tipo, colocar eu contra os Greys contra mim. Greys vieram me questionar, perguntar o que eu sei, quando na verdade eles deveriam, sabendo que eu sou uma pessoa humana ordinária, veio perguntar a mim, ao invés de perguntar aos seus outros rivais astrais. Por que vem perguntar a mim, que eu não sei, e que eu não sabia até então? Isso foi em 2014. And lies. They have led astray many psychics and mediums. Eles levaram ao mau caminho várias pessoas mediúnicas, espíritas mediúnicas e curandeiros. Eu já sabia disso, por isso que eu não queria me meter com tudo isso. Eu já sabia que tudo isso tinha algo por trás e que eles não iam dar nada assim de graça por nada. Causing much lies to enter mainstream spirituality. Causando bastante mentiras para promover as suas falsas espiritualidade. You already know everything. You already learned everything. Tu já sabes de tudo, você já aprendeu tudo, apenas tem que relembrar. A relembrança é tudo que o ser humano aqui precisa para saber o que já sabe. Não precisa de pessoas externas, de seres que dizem ser evoluídos, entre aspas, santos, mestres, falsos deuses, para vos ajudar. Vocês não precisam disto. É só relembrar. As informações estão lá, é só ligar algo no solar plexus. The soul is literally billions of years old, and there... O Sol tem bilhões de years. There's no such thing as old souls and young souls. Porque o Sol, que é alma no inglês, e Sol é quase parecido. Ele fala aqui que as almas
tem mais ou menos bilhões de anos, nossas almas, e não existe nenhuma melhor que a outra, e todas têm o mesmo nível de amadurecimento, só que algumas são mais despertas porque querem, outras não, outras preferem ficar fora da luz, que é a informação. As all souls were born during the beginning of creation. Todas as almas foram criadas no começo da All you criação. have to do here on earth is remember who you really are. Tudo que você tem que fazer aqui é lembrar quem você realmente é. Remember what you've learned and what you can do. Lembre-se o que você pode aprender e o que pode fazer a Enlightenment respeito da iluminação, sua própria iluminação. ascension are empty words. Remembering is what counts. Todos esses negócios de cultos, tudo isso, se ficar precisando de coisas de mestres ascensos, é tudo uma ilusão. The way we connect with our higher self, with the universe, born during the beginning of creation. All you have to do here on earth is remember who you really are. Remember what you've learned and what you can do. Enlightenment and ascension are empty words. E esse negócio de iluminação e ascensão são coisas vazias. Remembering is what counts. Lembrar quem você é o que conta. E isso também eu falava antes. Eu falei muito nos vídeos que a gente tem que relembrar que estamos aqui não para aprender, mas para relembrar quem somos. E muitas vezes, através mesmo dos obstáculos, mesmo dos sofrimentos, é lá quando a gente lembra quem somos. É diante desses sofrimentos que a gente se ilumina. The way we connect with our higher self, with the universe, is not through astral travel, but O modo de nos comunicarmos com o universo e com nossos seres superior não é através de sair do corpo, de experiências fora do corpo, ou EFC, experiências fora do corpo. Não é dessa maneira que nós vamos relembrar, que nós vamos lembrarmos quem somos. but by increasing our vibrational energy. Entretanto, é incrementando a nossa energia de vibrações, a nossa frequência, que a gente se eleva. Existe algo aqui, eu não sei quem está aqui, a dor de cabeça está demais, mas tudo bem. If we increase our vibrational energy, we start remembering our past lives. Se elevarmos nossa energia de vibração, iremos lembrar quem fomos em outras vidas. We start remembering who we really are. Our psychic and spiritual abilities will come to the surface and with Nossas habilidades psíquicas e espirituais irão subir à superfície e iremos lembrar. those abilities you can connect to the universe, E com essas habilidades podemos então conectarmos com o universo, to the world and to the light realm. com o mundo aqui e com o plano da luz, porque existem dois, plano da luz e o plano astral. O plano astral, como ele falou, é um plano negativo. O plano da luz é que vale. I know that it is possible to visit the light realm, but not by leaving our bodies. When we leave our Eu sei que é possível visitar
esse mundo do outro lado de luz. Eu não estou a falar do mundo astral, do plano astral, mas o mundo de luz. E não é através de sair do corpo, principalmente ao fazer culto, rituais e forçar a nossa alma a sair do corpo e visitar o mundo astral, o mundo de luz. Bodies we enter the astral realm, and from there it is. Ao sair do corpo, a gente apenas vai para o astral e não para o reinos da luz, que existe duas dimensões, uma sendo o mundo astral e a outra o mundo das luzes. Is not possible, to my knowledge, to Não é possível, através de meu conhecimento, reach the light realm, de alcançar o plano da luz, because it is a completely different part of the porque é algo completamente fora do espírito, entende? Quer dizer, ele visitar esse plano de luz não tem nada a ver com a gente ainda estar dentro do corpo e ligado por uma corda. É só quando a gente sai completamente, quando realmente acontece o arrebatamento. O arrebatamento é quando aquela coisa se solta, é que a gente é quando a gente completamente sai do corpo, entende? Aí a gente pode finalmente visitar o plano de luz. spirit world. It does not matter how you call the light, be it God, Allah. Não importa como chamamos o mundo espiritual da luz. Pode ser Jesus, Allah, Deus, não importa. The divine spirit, or any other name. O espírito divino ou qualquer outro nome. But beings that have feathered wings and that have a status above humans as messengers of God, do Entretanto, os seres com penas que dizem ser anjos not actually exist. não existe em realidade. Em outros vídeos eu falo também que estes são arcontes. Arcontes não são 100% orgânicos e eles não têm emoções, porque eles são configurados para apenas receber ordem aleatoriamente e mecanicamente. Eles são levados para um centro astral e neles são mudados seus cromossomas, átomos, eletrônios são pulsados em sua mente, que é uma mente androide. O corpo é construído de forma para enganar e ludibriar as pessoas aqui através de suas aparências fake, que é um pouco humana e não humana, e eles tornam-se os soldados dos Anunnakis, ok? Anjos são soldados que guardam os interesses dos Anunnakis. That is what I learned anyway, and my personal Isso foi que eu aprendi. Ele aprendeu através das andanças dele, dos traveling, das jornadas dele nesses planos que ele aprendeu. experiences confirm this. E minhas experiências confirmam isto. I learned that everyone in the light is equal. There is no Eu também aprendi que na luz todo o mundo são iguais. hierarchy of any kind. Não existe hierarquias como existe aqui de qualquer espécie. All light souls spend their time incarnating and As almas que são de luzes reencarnam, mas elas não reencarnam bem, elas encarnam
O que acontece é quando você vai para a luz, quando você dá tempo aqui, sai daqui e vai embora, certo? Eu já falei em outros vídeos que você dá um tempo lá, junta-se com o todo, que faz parte de você, é quando você se sente realmente acolhido e amado. Quando você sabe realmente que você pertence. E é um amor tão grande que você não quer sair de lá. Então o que acontece? Se você quiser ficar com tanto tempo que você quiser, você pode ficar lá. Mas depois de um tempo, já é programado que você vai ter que sair de seu comfort zone, você vai ter que sair de sua zona de conforto e experimentar outras jornadas, outras aventuras, entende? No timeless realm, em planos sem tempo. Entretanto, esse negócio de reencarnação a qual vocês entendem aí, não é o verdadeiro. Isso aí é um rapto, é um sequestro. Sequestro de almas, entende? É uma violação ao cosmos. Da maneira qual vocês seguem, vocês louvam, vocês entendem, vocês conhecem. Não é algo que é a essência do que realmente é e existe. Existe um ser de luz que é tudo. Existe o ser divino, mas ele não é o que vocês pensam. E aquele reino qual a gente, as almas que são raptadas vão, essa talaloca, algo assim, que são purgatório, eles falam planos espirituais, planos astrais. Eles não são esse plano aqui de luz, o plano em que você vai para um feriado, né? Quando você sai daqui, você está cansado, você merece umas férias. A sua alma vai finalmente descansar, é como a alma da minha mãe, a alma da minha irmã. Depois de tanto sofrimento aqui, depois de tanto batalhar para sobreviver, finalmente eu espero de todo o coração que elas vão ter uma existência melhor. E finalmente nós poderemos nos encontrar em outros planos no futuro, quando eu sair desse corpo e eu encontrar com eles, com elas, e novamente a gente vai ser uma família. Resting in the light realm between incarnations. É aqui que a gente descansa, como eu falei, entre reencarnações. Entretanto, não é para existir reencarnações, e sim para existir encarnações, que são duas coisas diferentes. Não é entre a área de vida ilusionária, do mundo ilusionário, a manter a alma que não está desperta, a alma que não está desperta, encarnando na Terra para o bem, There are no beings such as angels that spend all their time in heaven, Não existe seres tais como anjos que gastam seu tempo num paraíso light realm. I have met Archangel Michael ou num reino da luz.
eu encontrei-me com o tal Michael, o Miguel, o anjo Miguel. First he had me fooled, but he turned out to be a non-light creature, devoid of Primeiro ele não admitiu, mas ele terminou sendo, eu notei que ele terminou sendo um ser que não era da luz. Era um ser enganoso, porque eles não são orgânicos. love. This being didn't come Ele não tinha amor nele, era totalmente apático e devoid de qualquer amor. from heaven. Its home was the astral realm, and from there it deceives many. Ele estava no astral, no mundo plano astral, e eles enganam muitas pessoas. His psychics and mediums who believe in art Eles enganam esses psíquicos, esse povo que tem poderes psíquicos, eles ajudam eles com esses poderes já para enganar. Pai de santos, mãe de santos, médios, canalizadores como tal Chico Xavier. É o nome dele, Chico Xavier? Sim, acho que sim. O Kardec, Edgar Cayce. Todos esses são ludibriados por seres assim, que faz parte do Anunnaki, são os soldados dos Anunnakis e do Lúcifer. Archangel Michael is a divine light being. The same counts for ascent. Eles não são os seres divinos. A mesma coisa diz respeito aos mestres ascensos. Good masters. Sure, some of them exist, but they Certamente alguns deles existem, entretanto, are not light beings. eles They are não são seres de luzes. beings who teach negative knowledge, Eles são aqueles que ensinam conhecimentos negativos. and who deceive those who are on a path of service to others. E eles enganam aqueles que estão no caminho de serviço para outros. Archangels such as Raphael or Michael are gigantic creatures, with a Arcanjo, quem é isso aqui? Arcanjo Rafael e outros são seres gigantescos. Claro, eles são gigantescos. lot of power, but they are not Eles têm vários poderes, são muito poderosos, sem questão alguma, light. I have seen them in mas eles não são da luz. action, fighting against demonic Eu os vi em ação, lutando contra as forças das trevas demônicas. Mas espera aí, se eles estão a lutar com as forças das trevas, então quer dizer que eles também não, mesmo não importa o que eles sejam orgânicos ou não, arcontes ou não, mas pelo menos eles estão fazendo uma batalha, né, contra o mal, a não ser que isso seja uma parte da encenação, da enganação, e que eles sejam o lado de uma só moeda, ok? Porque se eles lutam contra as trevas que querem o mal das pessoas aqui, então por que não? O que é que tem de errado com eles? Eu não vejo nada de errado. Contanto que eles façam o seu trabalho para ajudar as pessoas aqui, então eu não vejo nenhum mal nisso. E pelo jeito essas pessoas que estão falando, canalizando tudo isso, elas que estão ludibriadas. armies. But when I realized that the light does not use violence, I knew that these beings were not light. Então, quando eu vi que a luz não age com violência, então eu vi que esses seres não são de luzes. E daí? Eles têm que ser de luzes? Quer dizer, eles estão aqui, eles fazem o bem para quem merece, mas para quem não merece, é como diz, give them hell, Harry, dê inferno para eles, porque eles também têm um corpo, então eles vão ficar aqui, né,
Vão ser bully, abusados por seres das trevas e ficar caladinhos? Porque eles teriam que ficar. Eles também têm que se proteger, se defender. Então, nesse ponto, eles estão certos. Esse cara aqui, que é mais diabólico e demônico, depois eu vou falar no vídeo dele, vou comentar lá, que existe uma equivocação aqui, um erro. Porque as pessoas têm que notar, não devem assistir uma coisa e acreditar totalmente 100%. Vocês têm que chegar às suas próprias conclusões. Entende? Cada um tem seu ponto de vista, que são objetivos, né? Subjetivos também. You gotta know, there are many different factions in the astral that all fight each other. Você tem que saber que existem várias fações no astral que estão sempre brigando um com o outro. Faz parte aqui também. Aqui também, por que não? Aqui é o reino da bagunça. Então, a gente tem que culpá-los, julgá-los? Não. Tem que entender. Porque, dado o modelo do mundo e do universo, a gente, quando está na chuva, tem que se molhar. Quando está no sol, tem que se queimar. But don't think that the light doesn't guide us, because it does. Não pense você que a luz não nos guia, porque eles guiam. Every day again the light gives us messages and lessons to help us Todas as vezes as luzes nos dão mensagem evolve and help us remember who we para nos ajudarmos a desenvolver-se are. There are e lembrarmos quem nós somos. no coincidence in our lives. The light Não existe coincidência em nossas vidas. is always there to help and guide us in A luz está sempre lá para nos guiar e nos ajudar, give us what we need to fulfill our purpose. para nos dar o que precisamos para preencher o nosso propósito aqui. Divine Spirit exists, and Espíritos divinos existem. He guides us with light, just like Divine Mother, our planet. E eles nos guiam com amor, como uma mãe divina, Earth guides us with light every day again. como o planeta Terra também que nos guia com amor. Eu já me esgotei, já tive bastante de luz em nossa madrasta Terra. E você? Eu não a culpo. Eu não culpo a Terra. A Terra apenas, coitada, foi captada, raptada e forçada a ser o que ela é. Então, quem é essas pessoas para culpar a Terra? Parece até que eles que parecem ser uma energia muito escura também. Então, por isso que a gente tem que definir as mensagens aqui canalizadas por esses povos, ou mesmo impartida por esses povos. Nós temos que definir, e eu gosto de criticar. Eu não creio assim cegamente em qualquer coisa. Eu tenho que decimar tudo. Eu tenho que como se fala? Eu tenho que digestar primeiro, comer, digestar bem e depois filtrar. E o resto que eu não quero, eu digeto como uma parte da comida que não nos serve. Então é aí, eu vou colocar uma mensagem aí nesse cara, no vídeo desse cara, para consertar algo que não está certo.